Os registros mais antigos contam que a Universidade de Douai nasceu de um debate filosófico iniciado em uma taverna. Segundo essas histórias, 2 estudiosos idosos discordaram sobre se nossas vidas eram governadas pelo destino ou pelo livre-arbítrio. A discussão continuou ao longo de meia dúzia de jarras de vinho, atraindo um público cada vez maior, incluindo o dono da taverna, que manteve seu estabelecimento aberto muito além do horário habitual. No dia seguinte, outros se juntaram ao debate, que se dividiu em grupos menores. Dentro de um século, a universidade havia erguido seus próprios prédios ao redor da mesma taverna antiga que abrigava os novos escritórios do tesoureiro, do registrador e dos mestres seniores. Eu estava diante do arco de tijolos que marcava a entrada no quarteirão universitário. Ruas estreitas, pavimentadas de pedra, se desenrolavam diante de mim como um novelo de linha jogado de forma desordenada sobre as margens do rio. O brilho amarelado das lanternas e as centenas de vozes que se misturavam lá embaixo criaram uma sensação confusa, quase desorientadora. Eu estava suando no calor denso do final do verão. Todos os residentes e estudantes haviam desaparecido para dentro de suas casas, e um silêncio profundo sobrepujava o distrito, quebrado apenas por um trinado suave do rio Galens próximo. Casas e salas de aula antigas, construídas com tijolos de cor ferrugem e pedra cinza, escondiam o próprio rio de minha vista. Mas um odor forte de lama e água pairava no ar, tão claro quanto qualquer marcador em um mapa. Minha carroça de transporte já havia partido, deixando para trás meu baú de roupas e livros, bem como a mim mesmo. Minha bolsa com meus documentos pessoais e cartas de crédito estava aos meus pés. Claro que eu tinha direções do nosso agente me dizendo a melhor rota para meu destino, juntamente com as instruções de que eu precisava para este próximo e crucial passo. Mas o que eu lembrava com mais clareza eram as palavras de minha irmã. "Finja confiar neles", ela disse, "e eles vão acreditar em você." Todos eles se tornaram complacentes, vivendo aqui no coração do Império. Até mesmo aqueles das províncias externas. Chamei um garoto com uma carroça de mão e dei-lhe algumas moedas para cuidar do meu baú. Então, coloquei minha bolsa sobre o ombro e segui em direção aos escritórios da universidade. "Nome", disse a mulher idosa. Depois de várias voltas erradas no labirinto de ruas e uma longa subida de escadas, finalmente consegui entrar no escritório do registrador da Universidade de Douai. Nichos recheados de pergaminhos forravam toda uma parede deste escritório apertado. Prateleiras alinhavam uma segunda parede e gavetas uma terceira. Como se todos os 300 anos de registros da universidade estivessem ali. O ar estava impregnado com o cheiro de poeira de papel e tinta, e a fragrância pesada de especiarias que eu não conseguia identificar. A própria registradora estava curvada sobre uma enorme mesa com um livro gigantesco aberto à sua frente, cada metade tão espessa quanto minha mão era larga. Uma fileira de canetas em tinteiro estava entre nós, como peças em um jogo. Meus pés doíam e a alça de couro da minha bolsa apertava meu ombro. Eu queria sentar, mesmo que isso significasse o banquinho duro empurrado contra a parede distante, mas pelo sorriso afiado da registradora, eu sabia que ela não permitiria tal liberdade. Então fiquei com os joelhos dobrados e as mãos cruzadas atrás das costas, como se estivesse diante de minha avó e do conselho de Westerland. E assim foi, de certa forma. De acordo com a placa gravada fora do escritório, minha interrogadora era Vrouw Renata Neff. Cada novo aluno se apresentava a ela com seus documentos, confirmando suas qualificações para estudar na universidade. "Meu nome é Irene Denk." Neff me encarou e muitos achariam seu olhar perturbador. Esperei um momento e sorri. "Denk, Irene." Silenciosamente, ela registrou meu nome no volume, onde cada página era dividida por pontos verticais tênues em uma dúzia de colunas. Ela escrevia com letras quadradas e eretas, usando uma caneta com uma ponta de metal em vez de um pincel. "Julgando pelo seu nome e pelo seu rosto, você é uma habitante da província de Fortesien, certo?" Acenei. "Cidade de Véria." Era perigoso dar muitas respostas, mas o oposto também se aplicava. Guardar muitos segredos os deixaria curiosos. Veria era uma cidade pequena na costa oeste de Fortesien. Meus avós haviam escolhido a província e a cidade ao analisar mapas da região e consultar um histórico recente. Com a chegada das embarcações de comércio imperial, Veria havia crescido rapidamente nos últimos 10 anos e apenas uma minoria protestava contra a presença do Império. Minha província de origem explicaria quaisquer falhas no meu sotaque,
e meu sobrenome verenense insinuaria lealdade ao Império. Vronef registrou o nome da cidade. Ela adicionou um símbolo curioso na próxima coluna. Não se assemelhava às letras eritandranas que Lena e eu havíamos memorizado quando éramos crianças, quando nossos avós conceberam o plano, nem se assemelhava ao alfabeto de qualquer idioma do norte. O que você propõe estudar aqui, Irene Denk? A registradora perguntou. Filosofia, respondi. A filosofia eventualmente levaria à magia. Nossos planos eram indiretos por necessidade. E se você não pudesse? Se nós te recusássemos? Eu hesitei. Lena não havia mencionado uma pergunta tão estranha. No entanto, meus tutores me prepararam para o inesperado e eu tinha várias respostas plausíveis em reserva. Algumas delas até eram verdadeiras. E história, eu disse. A história levaria eventualmente à magia. Nossos planos eram indiretos por necessidade. Vronef me estudou com olhos sérios. Ela era muito mais velha do que eu havia estimado a princípio. Seus cabelos negros e grossos cobriam um emaranhado de fios brancos, apenas visíveis quando ela inclinava a cabeça para me olhar nos olhos. Uma excelente escolha, ela disse suavemente. Com essas matérias você poderia escolher várias profissões. A maioria dos calouros não é tão perspicaz, mas então você tem 1 ano ou 2 a mais que a maioria dos candidatos. 5 anos a mais. Essa foi a razão pela qual nosso conselho escolheu Lena para fazer a primeira tentativa. Houve conversas sobre me enviar disfarçada de serva ou algum outro tipo de subalterna ao próprio palácio, mas minha mãe insistiu que eu não conseguiria desempenhar bem o papel, e depois de uma longa e terrível discussão, meus avós concordaram. Então, como Lena, eu me inscrevi na universidade. Nef escreveu História e Linguística na coluna seguinte, seguido por outra anotação naquele script desconhecido. Vamos precisar de registros de seus estudos anteriores, quaisquer cartas de recomendação e certificados que você tenha obtido. Silenciosamente entreguei o maço de papéis que guardei durante a longa jornada de Versterland. Cada um deles representava horas de pesquisa e mais horas sob lâmpadas a óleo, forjando assinaturas e selos necessários. O resultado era um pacote que me declarava como aluna de um certo Mikhail Zianov, tutor nas artes da filosofia e ciência, e alguém qualificada para estudar em nível universitário. Nef percorreu meus documentos 2 vezes, como se estivesse memorizando seus conteúdos. Ela então fez outra anotação críptica, seguida por um comentário mais longo em verenense. Nef riu suavemente. Você pode ser mais velha do que os calouros normais, mas não é mais sábia. Aqui, pegue seus papéis. Faça seus pagamentos ao tesoureiro. O escritório dele fica no 2º andar deste prédio. Você pode providenciar moradia com ele ou, se preferir, alugar quartos onde quiser na cidade. Suas aulas começam em 2 semanas. Ela escreveu algumas linhas em um pedaço de pergaminho, depois pressionou o polegar no canto inferior esquerdo, murmurando para si mesma. A qualidade do ar mudou. Eu senti um leve sopro naquela sala sem janelas e um aroma verde e marcante cortou o pesado cheiro de especiarias. Quando ela retirou o polegar, um padrão complicado de cobre e preto ocupava o que antes era um espaço em branco. Magia, mesmo aqui, e usada tão casualmente. Se a registradora percebeu minha surpresa, não deu nenhum sinal disso. Ela secou o pergaminho e então retirou vários pacotes diferentes de uma gaveta da escrivaninha e os juntou em um feixe arrumado que me entregou. Meus próprios registros desapareceram em uma gaveta diferente, uma clara dispensa. Retirei-me para o antessala da registradora, onde examinei esse novo conjunto de papéis. Um pacote consistia em mapas dos prédios da universidade, salas de aula, laboratórios, escritórios dos diversos departamentos e mais. Outro listava regulamentos para os alunos, requisitos para graduações e outras informações inúteis. Se meus planos dessem certo, eu conseguiria um cargo no palácio muito antes que alguém se importasse com minhas qualificações para um diploma. Ah, mas aqui estava algo útil. Listas de dormitórios oficiais, além de anúncios para alojamentos privados. E por último, o papel com aquele selo extraordinário. Irene Denk, estava escrito. Entrante para estudos na Universidade Duan. Departamentos de Filosofia, Pensamento Racional e Magia. Consegui. Agora, deixe-me fazer uma abstração. Não, deixe-me explicar. Há 600 anos, os cavaleiros de Eritandra cavalgaram ao sul pelas planícies de Verene. Eles assassinaram o chefe de Duene. Eles se estabeleceram como rei sobre todas as tribos circundantes. São eles os nomes de Lir e Toque usados pelos cidadãos do Império, e deles é a linguagem da magia,
do governo e do aprendizado. Minha própria província de Westerland escapou do Império até agora. Ocupamos uma terra muito fria e congelada, cercada pelas terras mais ricas de Austerland e Imatra. Cresci ouvindo o rugido do oceano contra nossas costas, o rangido das pontes de gelo de uma ilha para outra. E a cada primavera, meu coração era preenchido de alegria ao ver a escuridão do inverno que durava meses se romper sob a luz do sol. Mas rumores vieram lentamente ao norte sobre como o Império pensava em adicionar as terras do norte a seu tesouro. Austerland e Imatra com seu ouro. Nós com nosso comércio de peixes, peles e óleo. Austerland tem um exército, mas não pode se comparar ao Império. E nós não temos nada além de inverno e gelo para nos defender. E assim, minha família ofereceu minha irmã primeiro, depois a mim como sacrifício para manter nossa terra livre. E eu e minha irmã concordamos. Com esse objetivo, Lena e eu passamos nossos dias estudando línguas e magia. Dedicamos nossas noites à prática de espionagem. O conselho de Westerland enviou um agente a Duene também. Afrin Halil era dono de uma loja de costura em um dos bairros ricos de Duene. Sob o nome de Anzo Weber, ele havia coletado informações sobre a corte e a universidade nos últimos 10 anos. Nossos planos eram de longo prazo. Tínhamos pelo menos mais uma década, pensávamos, até que esses rumores de guerra se tornassem realidade. Então veio o relatório de Halil apenas 12 meses atrás. As facções na corte de Duene tinham mudado. O imperador precisava de uma vitória no exterior para evitar a derrota em casa. Mesmo agora, escreveu Halil, ele negocia com seus ministros para enviar seus exércitos para o norte dentro do ano. Lena partiu imediatamente para Duene. Seu objetivo era roubar as joias mágicas mais poderosas do imperador, as 3 joias mágicas, que a lenda dizia que a deusa Lir tinha dado aos antigos reis de Eritandra. Esses mesmos reis e seus sacerdotes mágicos as usaram para conquistar todos os inimigos e criar um império. O imperador ainda teria seus exércitos, é claro, mas um roubo desses lançaria a corte no caos. Então, poderia até mesmo derrubar seu reinado. Serei uma ladra de guerra, disse minha irmã. Minha irmã fracassou. Ela morreu. Agora eu devo tentar fazer o que ela não conseguiu. Meu nome é Neda Corbel, disse a primeira mulher. O meu é Clara Thaler, disse a outra. E esse monstrinho aqui é o Bis. Clara se inclinou para fazer um carinho no gato preto e branco em miniatura aos seus pés. Bis deu uma mordida em sua mão e depois se aconchegou no afago, seu ronronar soando como uma chaleira a vapor. Neda e Clara tinham colocado um anúncio em busca de uma 4ª pessoa para compartilhar suas acomodações. Nosso agente tinha fortemente sugerido que eu ocupasse um quarto individual no bloco de dormitórios, mas um breve passeio me convenceu do contrário. Todos os quartos pareciam armários com 100 estudantes em cada casa. Eu estava certa de que enlouqueceria com o caos em um mês. A placa de Neda, escrita com caligrafia elegante, prometia quartos espaçosos, aluguel baixo e a tranquilidade de um bairro fora do quarteirão universitário. Neda era a mais velha das duas, uma estudante de pós-graduação em seu 7º ano. Era alta e corpulenta, com traços bem definidos e uma tez marrom avermelhada. Clara estava no 3º ano da universidade e era pelo menos 2 ou 3 anos mais nova do que eu. Antes mesmo de ela me contar, eu sabia que ela era nativa de Veraene. Apertei suas mãos em sequência. Meu nome é Irene Denk, da cidade de Veria, em Fortesian. O canto da boca de Neda tremeu. O que você estuda, Irene Denk de Veria, em Fortesian? Uma risada borbulhava sob sua voz. Eu não conseguia dizer se a zombaria era amigável ou não. Filosofia, respondi com tranquilidade. Elas trocaram olhares. Talvez minha resposta fosse mais afiada do que eu primeiro supunha. O próximo comentário de Clara confirmou isso. Nossa amiga é mordaz, ela disse. Ela deixa marcas. Com certeza, respondeu Neda. Mas começamos errado. Eu estudo direito. Minha família é formada inteiramente por comerciantes e eles acham útil ter uma advogada na família. De forma estranha, eu não discordo. Diferentemente de mim, disse Clara. Vim aqui estudar economia, o que faço muito fielmente, sempre que posso separar algumas horas da minha poesia. O 3º membro do nosso grupo tolo é o primo de Neda, Taave. Ele ainda não voltou de seu estágio de verão, mas mesmo quando voltar não veremos muito dele. Ele está trabalhando em seu certificado em arquitetura e está lamentavelmente atrasado para cumprir as exigências. Neda deu de ombros. Taave voltará quando puder, e ele paga a parte dele do aluguel. Deixe-me te mostrar o quarto, ela me disse. Você pode decidir se ele te agrada.
Com Bis seguindo atrás de nós, Neda e Clara me guiaram por um tour pelas acomodações, que ocupavam todo o andar. Havia 3 quartos no total. Vamos? Neda e Clara ocupavam o maior deles, tendo dividido o espaço com altas estantes. O de Tavi, mal mais que um armário, estava enfiado no canto ao lado do deles, com uma escrivaninha inclinada oposta às 2 janelas. O último era longo e estreito, vazio de tudo, exceto poeira e uma cama desmontada. Suspeitei que o prédio tivesse pertencido a uma família mais próspera, porque os pisos eram de ladrilhos azuis finos e o teto na sala comum uma vez havia sido pintado, embora suas cores estivessem agora apagadas pela fumaça. Clara e Neda me deixaram sozinha no quarto vazio que poderia ou não ser meu. Fui vagando pelo espaço, observando os móveis e outras posses que eu precisaria adquirir, até que parei junto à janela que dava para um pequeno pátio. De longe, vinham os ruídos abafados da imensa cidade, mas tive a impressão de ter encontrado um abrigo tranquilo. É assim. Pressionei as mãos sobre as bochechas e fechei os olhos. Meus traços haviam sido alterados por magia, meu cabelo estava mais grosso e volumoso, minha tez mais escura. Para que eu pudesse passar por uma nativa de Fortesian, mas por baixo da máscara, eu sentia meu verdadeiro eu à espera. Como seria passar um ano inteiro, talvez mais nesses quartos, com essas 2 mulheres? Torná-las amigas, mesmo quando não poderíamos ser nada além de inimigas. O futuro não nos envia ofertas, costumava dizer minha mãe. Apenas do passado, pensei. Todo mundo sonha com vidas passadas. Era o legado que Toque nos concedia em lembrança de sua própria morte e renascimento. Vivíamos, morríamos e nossas almas saltavam de carne para carne. Mas todos nós carregávamos nosso passado em memórias que nos visitavam durante o sono. Eu também havia sonhado, mas meus sonhos eram dispersos e vagos. Nada que oferecesse pistas sobre a vida que eu vivia agora. Bis se enroscou entre minhas pernas e se acomodou em meus pés, um peso quente e imóvel. De repente, eu não queria mais do que abrir minha mala e dormir até o início do semestre. Se necessário, posso sempre mudar para outro lugar, me disse. Me virei para longe da janela e encontrei Clara parada do lado de fora da porta. Gostei, eu disse. Quanto pela primeira mensalidade? Eu deito de costas, olhando para o teto do meu novo quarto. Bis se agacha aos meus pés, atacando meus dedos sob o edredom que Neda me emprestou. O quarto é muito menor do que meu apartamento na casa da minha família e muito mais simples. Nas terras do norte, as famílias decoram suas casas com tapeçarias de lã tingida, retratando a história do nosso povo. Os tetos são de madeira, esculpidos em padrões, ou cobertos com pedras preciosas dispostas para refletir as constelações. As paredes e o teto do meu quarto em Duene são de gesso branco simples, mas estou suficientemente confortável. Não consigo compreender minha situação, não de verdade. Levei 3 meses para atravessar a distância entre Hollar, no norte de Westerland, e a província de Verene, no coração do Império de Eritandra. Viajei de navio a cavalo e finalmente de caravana. A cada dia, eu estava convencida de que alguém questionaria meus documentos, minhas qualificações, mas ninguém o fez. Lena estava certa, pensei. Finja confiar neles e eles confiam em você em troca. Então, aqui estou eu, não mais Arbija Smiley de Westerland, mas Irene Denk, uma nova estudante da Universidade de Duene. A registradora me aprovou. O tesoureiro confirmou meus pagamentos, garantidos por várias casas bancárias em Isterien e seus representantes em Duene. Através desses mesmos representantes, disfarçados por outras conexões de Westerland e Austerland a Tiralien e depois em Fortesian, receberei uma quantia adequada para me estabelecer. Tudo o que me resta é roubar as joias da deusa do imperador.